A gente vai retomar agora um exercício que a gente já resolveu no passado, mas como agora a gente tem esse conhecimento do uso de funções em linguagem C, a gente consegue resolver o mesmo exercício de uma forma mais eficiente. Relembrando para vocês, a função exponencial é definida por meio dessa série infinita. A gente não consegue calcular uma série infinita no computador, a gente tem que parar, tem que truncar esse somatório em algum momento, e então a gente vai aproximar o valor desse somatório parando de somar quando o próximo termo for relativamente pequeno, for menor do que 10 a menos 6. Mas agora a gente vai escrever uma função. É uma função que calcula o valor da exponencial. E além da gente escrever uma função para calcular a coisa principal, a gente vai usar outras funções para calcular as operações de potenciação e de fatorial. Perdão, aqui está escrito errado, mas obviamente é potenciação e fatorial. Então vamos lá. A gente vai começar o nosso programa, como sempre, e o nosso objetivo principal é escrever uma função que calcula a exponencial de um número real. Então, a gente vai querer calcular a exponencial de um número real, e para representar um número real, eu vou usar variável do tipo double. E a exponencial desse número também vai ser uma variável do tipo double. Lembrando que isso aqui é o protótipo da função, então a gente coloca um ponto e vírgula para terminar, e a gente coloca o comentário. A gente diz que essa função calcula e elevado a x. Essa vai ser a nossa função mais interessante, mas a gente também vai ter uma função para calcular a operação de fatorial. Vou começar com o fatorial, por exemplo. Para eu calcular o fatorial, só faz sentido eu calcular o fatorial de um número positivo. Então, vai ser uma função fatorial que recebe um número n e retorna o valor de n fatorial. O valor de n fatorial também é uma variável positiva, também é um número inteiro. Então, essa função aqui calcula n fatorial. E a nossa função de potência, ela tem que receber o número que eu quero calcular a potência, mas ela tem que receber também o expoente, quantas vezes eu vou multiplicar um número por ele mesmo para conseguir calcular. Então, ela vai receber um número que potencialmente é um número real qualquer, o meu número x é do tipo double, mas ela vai receber também um número inteiro. E ela calcula o valor de calcula x elevado a n. Se x é um número real, o x elevado a n vai ter que ser um número real também. Então, por isso, x do tipo double, o retorno vai ser do tipo double. Percebe que não é um problema eu usar o mesmo nome, eu usar n aqui e usar n aqui, isso não causa nenhum prejuízo. Porque em cada uma das funções, elas vão ter as suas variáveis locais, o seu escopo definido, e não vai ter nenhuma mistura de valores de uma função para outra. Vamos começar escrevendo as nossas funções. Então eu vou começar pela mais simples, pela função do fatorial. E na hora de escrever a função de verdade, eu começo muito parecido com o protótipo, mas eu abro chave e fecho chave. E aí sim eu começo a escrever a função. Como é que eu calculo o fatorial de um número? Eu vou precisar de uma variável produto, uma variável do tipo inteira produto, que eu vou inicializar em 1. E eu vou multiplicar essa variável produto por um certo contador que vai mudar de valores. Esse contador, eu vou começar ele em 2, porque não faz sentido eu multiplicar por 1, não vai mudar em nada. Então eu posso começar ele em 2. Eu vou continuar multiplicando até chegar no número n, incluindo o próprio número n. E eu vou incrementar esse número de 1 em 1. E o produto que eu quero fazer é produto recebe produto vezes i. Então eu posso escrever isso de uma forma abreviada, como produto vezes igual a i. E essa função vai retornar a resposta na variável produto. O mais importante quando a gente está escrevendo funções é que agora a gente tem uma compartimentalização do nosso código. A gente sabe que esse pedacinho aqui é o que calcula o fatorial. Então, eu posso testar só esse pedacinho. Eu posso criar uma função main que vai testar unicamente esse resultado. Então, eu vou criar duas variáveis inteiras, uma variável a e uma variável b.
Eu vou colocar um valor qualquer para a variável a, por exemplo, 4, e eu vou dizer que b vale o fatorial da variável a. E eu posso fazer um printf, dizendo o fatorial de uma variável é a outra variável. E colocar então aqui a e b, e o nosso return 0 para encerrar a função main. Se eu mandar rodar isso aqui, o fatorial de 4 é 24. Então eu consigo testar se a minha função está funcionando como deveria. O fatorial de 5 é 120. Sempre importante a gente testar os casos mais delicados. O fatorial de 1 é 1 mesmo, o fatorial de 0 também é 1. Então, desse jeito você consegue testar várias vezes a sua função e ter bastante certeza que esse pedacinho do seu código está funcionando. Uma vez que esse pedacinho está bem consolidado, você pode passar para uma próxima etapa. Então agora eu vou escrever a função para calcular a potência. Que ela calcula a potência de um certo número x. E a lógica é um tanto quanto parecida. Só que agora a nossa variável produto vai ser do tipo double, porque eu vou estar multiplicando variáveis do tipo double. Então é por isso que agora eu estou declarando double produto. E eu vou fazer o quê? Eu também vou precisar de um contador de iterações. E começando esse contador em 1, enquanto ele for menor ou igual a n, e incrementando de 1 em 1, eu faço o produto, vai receber o próprio produto, só que agora vezes x. Então, uma vez, se n é igual a 0, eu sequer vou entrar no meu for e vou simplesmente retornar 1. Se n é igual a 1, eu vou entrar uma vez, eu vou multiplicar x por 1 e vou retornar o próprio x, senão eu vou retornar x ao quadrado, e assim sucessivamente. Então é só eu retornar essa variável produto. E de novo, para eu testar a minha função, eu vou voltar aqui para a minha função main. Eu vou então criar uma variável do tipo double, para ser a variável a, e eu vou criar uma variável inteira do tipo b. E vamos dizer, por exemplo, 2 elevado a décima. E se eu quiser saber quanto que é 2 elevado a décima, porcentagem, eu tenho que usar porcentagem f, porque minha variável agora é do tipo double. Elevado a porcentagem d, porque a outra variável é do tipo int, e aí porcentagem f, eu vou criar uma outra variável c, só para guardar o resultado por enquanto, e c recebe potência, nem precisaria criar a variável c, como vocês já sabem, de a, b, ou seja, c receberia 2 elevado a décima. Se eu mandar rodar esse pedacinho do código, eu esqueci um ponto e vírgula aqui, claro, e agora ele está falando 2 elevado a décima é 1024. Ele está colocando todos esses zeros porque são variáveis do tipo double, então elas supostamente têm casas decimais, enquanto o 10 é uma variável inteira e por isso que ele não tem nenhuma casa decimal. Eu posso também fazer a mesma coisa, de testar alguns casos que eu imagino que sejam mais delicados, então será que 2 elevado à primeira é 2 mesmo? 2 elevado a 0, será que ele vai retornar? Retornou 1. Então, a gente consegue testar o nosso código de uma forma muito mais eficiente usando funções. É importante a gente saber também as limitações das nossas funções. Não faz sentido eu colocar, por exemplo, b igual a meio e achar que esse programa vai me calcular a raiz quadrada de 2, porque ele não está fazendo isso, ele só funciona quando o meu expoente é um número inteiro. Então, talvez eu poderia até melhorar aqui o meu comentário, calcula x elevado a n para valores inteiros de n. Então, não dá para calcular uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, uma raiz enésima em geral, por esse algoritmozinho que eu estou utilizando. Ok, uma vez que a gente tem certeza que as nossas funções pequenas estão funcionando, eu posso partir para escrever uma função ainda mais complexa. A função da exponencial, sempre conferindo que o jeito que você está criando a sua função
é exatamente igual ao jeito que você declarou no protótipo, então mesmos tipos de variáveis, mesmo nome, mesmo tudo. A nossa função exponencial, ela vai calcular, ela vai precisar de vários termos, e ela vai somando esses termos relativamente grandes. Então eu vou precisar de uma variável soma para armazenar esses termos, e uma variável termo para dar conta de cada um deles. Eu vou inicializar a soma com 0, e eu vou precisar de um contador também. Apesar de eu não poder fazer um for, porque eu não sei a priori quantos termos eu tenho que somar, eu preciso ter um contador para saber a que potência que eu estou elevando x, qual é o fatorial que eu estou calculando. Então eu vou criar uma variável inteira, porque é um contador inteiro que a gente está variando aqui. E eu estou usando i de propósito. Eu poderia usar n, mas eu quis usar i para mostrar que ele pode ser diferente das variáveis que a gente usou em cada uma das funções. Então, a nossa lógica vai ter uma parte que é assim: enquanto o termo é maior ou igual a 1, 2, 3, 4, 5, 10 a sexta, enquanto ele for relativamente grande, eu calculo um próximo termo como sendo x elevado a n dividido por n fatorial. Então, potência de x, só que agora eu estou usando i e não n, dividido pelo fatorial de i. E esse termo eu vou adicionar no meu somatório. Então, soma recebe soma mais o termo. Ou, da forma resumida, soma mais igual a termo. Alguns problemas de inicialização aqui, como sempre. Eu nunca falei quanto é que valia o meu termo, então como é que ele vai entrar no loop? Essa coisa não iria funcionar. Eu posso colocar um valor inicial grande para ele. E o meu contador eu também preciso declarar um valor inicial. Eu vou colocar i igual a 0 originalmente. E em cada iteração que passa, eu incremento o valor de i. I mais mais. Feito isso, o meu resultado vai estar na variável soma. E aqui, então, a gente poderia testar finalmente. Double x, eu vou colocar, por exemplo, o valor 1, um valor que a gente consegue saber o resultado. E double e, vou chamar expo, eu vou chamar para ficar diferente. Expo recebe exponencial de x. E aí eu posso falar que e elevado a x então, e elevado a x é o valor que vai estar em expo. Ou seja, e elevado à primeira vai dar o valor de e, 2,71, etc. E aqui, então, a gente conferindo que o nosso código está funcionando. Poderia testar para outros valores também, né, os valores mais clássicos. Se eu testar x igual a 0, isso aqui deveria retornar 1, e etc. Eu podia testar com outros valores também. Um último comentário em relação à nomenclatura das variáveis. Se eu chamasse isso aqui, por exemplo, de double y, e tomasse o cuidado de substituir y em todos os lugares, o meu código ia funcionar da mesma maneira. Então, não é porque as minhas variáveis, as minhas funções, as subfunções, estão esperando uma variável x, que eu só posso chamar exponencial de x. Na verdade, é o contrário. Eu posso chamar exponencial de qualquer coisa, o que me interessa é a posição. Exatamente pela mesma razão que eu pude chamar aqui também de fatorial i. Para terminar, eu queria comparar esse código com o que a gente tinha feito anteriormente. Então, esse era o nosso código do somatório, do cálculo da exponencial, resolvendo o mesmo programa, com exatamente a mesma lógica, mas esse programa é muito mais difícil da gente entender o que está acontecendo. Primeiro porque ele não tem comentários, isso é um erro do programa. E segundo porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente não consegue separar não é claro que esse denominador
calculou a potência, que calculou o fatorial? Não é claro que o numerador calculou a potência. Se eu tivesse usado nomes melhores, se eu tivesse usado comentários, estaria um pouco mais claro. Mas certamente não ia estar tão claro quanto um caso em que a gente consegue compartimentalizar com funções e deixar completamente explícito que o novo termo é uma potência dividido por um fatorial. Então aqui é só bater o olho nesses nomes das funções que as coisas ficam mais claras. Então, as funções ajudam a gente a organizar o código, ajudam a gente a testar, ajudam a gente a ter um resultado mais confiável. É isso.